Olhe atentamente para o mapa-mundi pendurado na parede de uma sala de aula ou brilhando na tela do seu celular. Ele parece completo, uma representação fiel de um planeta totalmente explorado, não é? Fronteiras bem definidas, oceanos vastos, e a promessa de que cada centímetro da Terra já foi catalogado e domado pelo homem. Mas eu estou aqui para lhe dizer que esse mapa é uma mentira conveniente, uma ilusão desenhada para nos dar uma falsa sensação de controle. Existem buracos negros geográficos, cicatrizes na face do mundo que foram deliberadamente apagadas dos radares ou protegidas por camadas impenetráveis de silêncio e aço. Eu sei disso porque durante anos eu fui um arquivista para uma organização que prefere permanecer nas sombras. Meu trabalho era organizar o que ninguém deveria ver: documentos, fotos de satélite e relatos de expedições que terminaram em tragédia. O que eu descobri entre prateleiras cobertas de poeira e servidores criptografados mudou para sempre a minha percepção da realidade. E agora que eles sabem que eu guardo esses segredos, meu tempo está se esgotando. Preciso expor a verdade, antes que a conexão caia e o silêncio me alcance. O primeiro desses lugares é a ilha Sentinela do Norte. Situada no isolado Golfo de Bengala, ela parece, à primeira vista, um paraíso tropical intocado. No entanto, é uma cápsula do tempo vigiada pela morte. Uma civilização inteira vive ali há milênios, recusando-se a dar um único passo em direção ao que chamamos de progresso. O motivo de seu isolamento extremo não é apenas a hostilidade natural, mas um medo ancestral que pulsa no coração daquelas florestas densas. Aqueles que ousaram tentar o contato, como o jovem missionário cujas últimas orações foram silenciadas por uma chuva de flechas, tornaram-se apenas lembretes sangrentos de uma fronteira que não deve ser cruzada. Os governos afirmam que o cordão de isolamento marítimo serve para proteger os nativos de nossas doenças modernas, mas os arquivos que li sugerem algo muito mais sinistro. A ilha não é uma reserva antropológica. Ela funciona como uma barreira física para algo que reside no centro daquelas matas, algo que os sentinelas juraram manter isolado do resto do mundo a qualquer custo. Cruzando o oceano em direção ao litoral brasileiro, encontramos a Ilha da Queimada Grande. Nenhum ser humano comum tem permissão para desembarcar ali, e o motivo faria o sangue de qualquer um congelar. É uma verdadeira prisão biológica, onde a natureza impôs sua própria sentença de morte sem direito à apelação. Milhares de jararacas e lhoas, serpentes cujo veneno evoluiu para ser 5 vezes mais potente que o de suas parentas no continente, dominam cada metro quadrado do terreno. Existe um farol solitário na ilha, que outrora era operado por uma família inteira, até que o horror os alcançou em uma única noite de desespero e gritos que ninguém ouviu. Hoje, o farol é automático, e as serpentes douradas são as únicas sentinelas de um território que exala perigo. Mas o que me persegue nos documentos que arquivei não é apenas o perigo biológico, mas a razão de tal mutação agressiva ter ocorrido em um local tão específico e isolado. Se descermos para as profundezas geladas do Ártico, encontraremos o cofre global de sementes de Svalbard, vendido ao público como a Arca de Noé botânica. Esse bunker encravado no permafrost da montanha de Spitsbergen esconde uma pergunta devastadora. O que os governos realmente sabem sobre o fim do mundo que nós ainda não percebemos? Antes de continuarmos esta jornada pelos segredos que nos escondem, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo, pois sua presença aqui é a única prova de que esta mensagem está chegando a alguém. Svalbard não é um simples jardim de esperança, é um memorial antecipado da nossa espécie, construído para resistir a explosões nucleares e cataclismos globais. É o lugar onde a humanidade admite, em segredo, que o colapso é inevitável. À medida que eu investigava esses 3 locais, comecei a receber ameaças veladas. Mensagens criptografadas e o som de passos pesados no meu corredor tarde da noite indicam que minha busca não passou despercebida. O mais aterrorizante, porém, foi a descoberta de um símbolo comum encontrado em fotos de satélite ultra-secretas desses locais. Uma marca geométrica
que sugere que o isolamento dessas áreas não é para nossa proteção, mas para ocultar uma conexão profunda e sombria que une o mundo inteiro sob uma vigilância que não podemos ver. Esse símbolo que encontrei não era uma mera coincidência visual ou um capricho do acaso. Era uma assinatura de domínio absoluto sobre o proibido. Cada ponto no mapa global onde ele aparecia revelava uma ferida aberta na história da humanidade. Um lugar onde a verdade foi enterrada viva para que o restante de nós pudesse continuar a viver com uma falsa e reconfortante sensação de segurança. Minha obsessão em decifrar esses padrões geométricos me arrastou para o deserto implacável de Nevada, para o local que todos conhecem pelo nome, mas que quase ninguém realmente compreende em sua essência, a Área 51. Esqueça os contos populares de naves espaciais acidentadas. O verdadeiro horror naquele solo árido é o imensurável custo humano ocultado pelo Estado. Encontrei prontuários de ex-funcionários cujas identidades civis foram sistematicamente apagadas quando eles adoeceram por exposição a substâncias experimentais e radiação. O governo nega a existência dessas vítimas, ameaçando suas famílias com o desterro social e o silêncio absoluto. A segurança nacional, nesse contexto, não é uma proteção contra invasores, mas uma mordaça fria colocada sobre aqueles que testemunharam o que é realmente cultivado sob o solo de Groom Lake, saindo do calor sufocante do deserto para a frieza solene do mármore europeu. Minha investigação me levou às profundezas dos arquivos apostólicos do Vaticano. Imagine mais de 80 quilômetros de prateleiras ocultas atrás de portas de aço maciço, vigiadas por uma guarda cuja lealdade é absoluta. Ali não repousam apenas documentos religiosos antigos ou cartas de papas medievais. Ali estão os registros de linhagens que foram apagadas da história oficial e evangelhos perdidos que retratam uma origem humana fundamentalmente diferente daquela pregada nas igrejas. A tensão emocional de compreender que a bússola moral do mundo é guiada por verdades trancadas a 7 chaves é esmagadora. Eles não guardam apenas o passado, eles controlam ativamente a narrativa do nosso futuro, decidindo quais mistérios são sagrados e quais devem permanecer profanos. É um silêncio institucional que pesa toneladas, uma barreira de fé usada como escudo para segredos que poderiam desmoronar as estruturas de poder de todo o planeta. Mas se o Vaticano é o silêncio da fé, o Metro 2 de Moscou é o eco claustrofóbico do medo absoluto. Construída sob as ordens paranoicas de Stalin, essa rede ferroviária secreta funciona como um espelho sombrio do metrô público utilizado por milhões todos os dias. Enquanto o cidadão comum se espreme em vagões barulhentos na superfície, a elite política e militar se move em túneis ainda mais profundos, que conectam bunkers luxuosos projetados para serem a última fortaleza da humanidade em caso de um holocausto nuclear. É uma cidade sombra, uma infraestrutura de sobrevivência exclusiva para poucos, enquanto o resto do mundo é deixado para queimar em uma eventual catástrofe. A claustrofobia desse lugar não vem apenas da profundidade física, mas da constatação amarga de que, para os governantes, a população civil é apenas um escudo descartável. O Metro 2 é o testamento físico da nossa completa irrelevância diante daqueles que planejam o fim do mundo no conforto de salões subterrâneos inalcançáveis. Esse medo físico torna-se algo muito mais perturbador quando olhamos para a ilha de Poveglia, na Lagoa de Veneza. Aqui a barreira não é apenas física ou política, mas espiritual e psicológica. Poveglia é o local onde o trauma humano acumulado tornou-se quase tátil. Durante as ondas da peste bubônica, milhares de pessoas foram enviadas para lá apenas para aguardar a morte, e seus restos mortais compõem grande parte do solo atual da ilha. No século XX, um hospital psiquiátrico foi erguido sobre essas cinzas, onde médicos supostamente enlouqueram sob o peso das vozes do passado. O governo italiano proíbe qualquer visitação, alegando segurança estrutural. Mas quem já navegou perto daquelas margens fala de um silêncio que parece gritar. É um local onde o sofrimento humano atingiu uma massa crítica tão densa
que a própria realidade ao redor parece ter se rompido, criando uma zona de exclusão que a mente humana não consegue processar. À medida que conecto esses pontos, sinto minha própria sanidade vacilar diante da magnitude do que estou descobrindo. A liberdade que eu acreditava possuir parece agora uma ilusão frágil, mantida por essas fronteiras proibidas que cercam o conhecimento. O símbolo que mencionei anteriormente não está mais apenas em fotos de satélite ou documentos mofados. Esta manhã, eu o encontrei gravado de forma discreta, na base do poste de luz, exatamente em frente à minha janela. O pânico subiu pela minha garganta ao perceber que a vigilância não é apenas global, ela é direta e pessoal. O local mais proibido de todos não está necessariamente do outro lado do oceano, em uma ilha deserta ou em um deserto isolado. Ele está se fechando agora mesmo ao meu redor. Alguém está monitorando cada clique do meu teclado e cada respiração minha neste quarto escuro. E a revelação mais bombástica me atingiu como um soco. Um desses locais restritos, um centro de controle social que eu pensava ser lenda, está localizado a poucos quilômetros de onde estou escondido. Eles não estão apenas me vigiando, eles estão me esperando, e o som de passos no corredor indica que o tempo para o segredo final começou a contar. O tempo está se esgotando, e as batidas no meu corredor tornaram-se um ritmo constante e ameaçador de botas pesadas contra o piso de madeira envelhecida. Eu sinto o suor frio escorrer pelas minhas têmporas enquanto meus dedos trêmulos voam sobre o teclado, lutando contra o pânico que ameaça paralisar meus pulmões. Preciso terminar esta transmissão. Preciso que o mundo saiba o que está escondido nos últimos 3 bastiões do segredo absoluto antes que as luzes se apaguem para sempre. A 8ª localização nos leva às águas gélidas e implacáveis do Atlântico Norte, para a ilha de Surtsey, na Islândia. Criada por uma erupção vulcânica violenta na década de 60, ela é o território mais jovem da Terra e, oficialmente, um santuário científico intocado onde ninguém pode pisar para não contaminar o desenvolvimento natural da vida. No entanto, os documentos que recuperei nas sombras dos arquivos sugerem uma realidade muito mais sinistra e melancólica. Surtsey não é apenas um laboratório de biologia para observar o crescimento de líquens e musgos, é um protótipo existencial. Eles observam como a vida floresce e se organiza sem a interferência humana para entender exatamente como o planeta se comportará após a nossa própria e inevitável extinção. É um modelo de pós-apocalipse controlado, um jardim isolado, onde a elite global monitora a resiliência da natureza bruta, preparando-se silenciosamente para o dia em que o restante de nós não passará de poeira e ossos sob o solo estéril. A proibição não é para proteger as plantas, mas para esconder a nossa irrelevância diante do tempo geológico. A 9ª localização me faz tremer mais do que o frio ártico. Medjugorje, na Rússia. Escondida nas profundezas impenetráveis dos montes Urais, esta cidade fechada é o coração pulsante da montanha Yamantau. O mundo prefere ignorar sua existência, mas os satélites captam uma atividade subterrânea incessante que desafia qualquer explicação logística convencional. Medjugorje é o lar do sistema Dead Hand, ou mão morta. É um mecanismo de retaliação nuclear totalmente automatizado, um fantasma dentro da máquina que não precisa de uma mão humana para apertar o botão do fim do mundo. Se os sensores detectarem um ataque massivo ou a queda total da liderança nacional, a montanha literalmente acorda e dispara um arsenal remanescente capaz de incinerar o que ainda restar da civilização humana. É a morte programada, um pesadelo tecnológico que garante que, se eles caírem, ninguém mais permanecerá de pé para contar a história. A montanha não é apenas feita de pedra e minério, ela é um organismo mecânico hostil que respira o ódio congelado da Guerra Fria, aguardando o sinal silencioso para o suicídio coletivo da nossa espécie. E agora, enquanto a maçaneta da minha porta começa a girar lentamente, rangendo sob uma pressão externa irresistível, eu revelo o 10º lugar. Este não possui coordenadas em nenhum GPS público, nenhum nome oficial em relatórios desclassificados. É o que chamo de o local final.
Ele está mais perto do que você imagina, possivelmente camuflado sob a fachada inofensiva de um prédio comercial em uma metrópole vibrante, ou oculto em uma zona industrial que todos nós ignoramos em nosso trajeto diário. Este é o centro nevrálgico dos experimentos de controle e reengenharia social. Não se trata de monitorar crimes comuns, mas de mapear os impulsos mais íntimos da consciência humana, de prever a dissidência antes que ela se torne pensamento e de silenciar vozes como a minha antes mesmo que elas encontrem fôlego para falar. É aqui que o símbolo geométrico que encontrei em todos os outros locais ganha sua forma mais aterrorizante. Um mapa em tempo real da nossa submissão. Eles não fecharam esses 10 lugares para nos manter fora por uma questão de segurança ou preservação. Eles os fecharam para manter algo lá dentro. Uma verdade tão corrosiva e devastadora que destruiria a própria fundação da sociedade como a conhecemos. Estamos sendo cultivados em uma bolha de ignorância planejada, enquanto as chaves do mundo real permanecem enterradas nesses cemitérios de segredos proibidos. O som da porta sendo arrombada ecoa como um tiro de canhão no meu pequeno santuário de telas e sombras. Eu vejo a barra de progresso do upload final atingir o limite. 100%. Está feito. A verdade agora pertence a vocês, e não mais apenas àqueles que se sentam no topo da pirâmide. Consigo ver o brilho ofuscante das lanternas táticas invadindo o quarto, o reflexo do metal frio apontado diretamente para o meu peito. Minha sanidade, que eu pensei ter perdido em meio a tantos arquivos obscuros, nunca esteve tão clara. A liberdade não é a ausência de muros, mas o conhecimento exato do que está escondido por trás deles. Se você está ouvindo isso, você é o novo arquivista. Não aceite o proibido como uma resposta final para a sua curiosidade. Olhe para os espaços vazios e escuros no mapa e pergunte por quê. Eu aceito o meu destino agora, sabendo que a semente da dúvida foi finalmente plantada em solo fértil. O sistema pode me apagar da história, mas não pode apagar o que agora você sabe. A tela diante de mim começa a piscar em tons violentos de vermelho. O sinal está caindo, mantenham-se vigilantes. Eles finalmente atravessaram a porta, mas agora. Agora vocês também estão olhando diretamente para eles. Erro de conexão. Sinal perdido.